Olá, Instagram! Boa noite! Bora trabalhar? Vamos convidando nossos amigos e amigas. Enquanto vocês vão chegando, eu vou aqui bebendo minha aguinha. Boa noite, Berna. Quanto tempo, saudade de você. Vamos chegando. Vamos convidando nossos amigos. Hoje teremos live com o Gleibs Quadra, falando sobre um conceito não tão novo assim, mas bem fresquinho no momento, que é o Job Crafting. E o Gleibs, essa live é simultânea aqui no Instagram e lá no YouTube, mas devido a um imprevisto que o Gleibs teve, a gente não vai fazer no YouTube, tá? Então, se você tem alguém aí que você sabe que está indo ver a gente lá pelo YouTube, manda vir para cá. Não vai ter YouTube porque o Gleibs não está podendo acessar via notebook. Lajana, saudade, muito bom ter você aqui. Vamos começando o nosso bate-papo, como eu sempre faço, agradecendo a presença de vocês, convidando você a distribuir esse conteúdo para a sua rede. É só clicar aí no aviãozinho, na gaivota, no triângulo, que fica aqui no seu cantinho, disparar para os seus amigos e convidar. É uma jornada que está findando de conteúdos atuais, na veia, gratuito, para a nossa jornada rumo à Masterclass. Então, nós tivemos live no dia 16 com a Fernanda do iFood, que contou para a gente do case de implementação da agilidade, do RH ágil, lá na empresa dela e como é que ela está comandando isso. Lajana, para mim também, uma delícia, que bom que você está aqui com a gente. Tivemos no dia 18 a Gisele comentando sobre o modelo DHO, da parceria do DHO com o HRBP, esclarecemos qual é o papel de cada um e como é que eles atuam em conjunto de uma forma sinérgica ou atrapalha a brincadeira. Tivemos aqui agora, não estou com a colinha, do dia do Renato Martinelli, falando sobre a comunicação estratégica, como muitas vezes o RH é muito centrado no processo, no produto, no tecnicismo e deixa de fazer rapport, fazer match, fazer conexão e colocar o seu cliente no centro, que é um termo hoje que está muito usado, o custom service, a experiência do cliente, né? Isso é muito importante. E hoje, fechando a sequência de lives, o Gleibs Quadra vai contar para a gente a experiência dele com a reconfiguração do seu trabalho, a nova busca de significado, que é o tema também de artigos que já publiquei no LinkedIn e do nosso aulão, dia 1º de abril. Não é mentira não, é 1º de abril, mas é pura verdade. Vai ter aulão, conteúdo na veia, grátis, sobre Job Crafting. É de comer ou é de beber? De que ele vive, de que se alimenta? O Job Crafting, quase um Globo Repórter. Eu conto com você, corre aqui embaixo da minha fotinha, no link da bio, tem o link para você se inscrever, porque o aulão é o mega esquenta para a Masterclass. Então, dia 1º tem aulão sobre Job Crafting e dia 5, Masterclass. Mas para você saber tudo isso e descobrir como ter acesso a conteúdos. Hoje, por exemplo, nós estamos disponibilizando um conteúdo sobre âncoras de carreira. A gente pôs o post aqui para quem mandou um direct, para quem compartilhou, para quem marcou amigos. Para você ter essas informações e acesso a esses materiais, você deve se inscrever no nosso grupo temporário para Masterclass do WhatsApp, tá? Então, você vai encontrar o link na bio, se inscreve para Masterclass, entra para o grupo e a gente começa a disparar conteúdo como já tem. Hoje, ao final da live, quem se inscreveu e pediu o aulão de âncoras de carreira já vai receber, mas é só para quem atendeu os critérios do post. Mandar um direct para nós, compartilhar e marcar amigos aqui.
Então, essa jornada se culmina no dia 5 de abril, a gente aproveita e vai abrir as inscrições para a nossa 5ª turma do curso Dominando o Ciclo da Consultoria Interna. É um curso que vai te capacitar com uma metodologia criada por mim, testada em centenas de profissionais, dezenas de empresas, há mais de 25 anos, para que você possa, independente da função que você tem no RH, ganhar maestria, ganhar domínio, ganhar reputação, aumentando sua influência junto ao cliente, melhorando sua marca empregadora e, quem sabe, até conseguindo uma recolocação mais interessante, porque passa a atuar de uma maneira mais consultiva e mais estratégica. Quem é que não quer, né? Então, seja bem-vinda a Eucilene aí, a Tati está chegando também, bora chamar os seus amigos e a gente está aguardando o Gleibs. O Gleibs trabalha em unidade de saúde, ele teve um pequeno contratempo, disse que chega, mas se ele não chegar não tem problema, a gente vai contando um pouco para vocês do que é. Conta para mim aí se você conhece o conceito de job crafting, se você já ouviu falar, se você leu meu artigo, se você tem noção, tem ideia, aí conta para mim sim, quem já viu o artigo, já ouviu falar, quem é que sabe, e coloca não, nunca ouvi falar, que babado é esse. Qual é a correlação do job crafting com o pensamento lateral? O que é pensamento lateral? E qual a relação do pensamento lateral e do job crafting com as soft skills? E como isso conversa com o chamado mundo Bunny, que é pós-VUCA? O que isso tem a ver com as novas funções, com as novas atribuições, com o novo posicionamento estratégico do RH? Então, o tema Job Crafting surgiu a partir de pesquisas de duas importantes pesquisadoras com nome cheio de consoante, que é a Amy, e aí eu não sei pronunciar o sobrenome dela, que é da Universidade de Yellow, e não é Yellow também não lembro, e a Jane Dutton. As duas escreveram um livro que tem esse nome. E foi baseado em pesquisas que elas realizaram junto a profissionais da área de saúde que cuidam da limpeza de hospitais. Eles perceberam uma diferença muito grande entre a forma de atuar, a afetividade do trabalhador, com o vínculo afetivo do trabalhador com as suas funções, com os seus colegas, com o seu senso de responsabilidade, com a alegria com que essas pessoas trabalhavam, como elas entregavam acima da média, como elas eram mais presentes, mais disponíveis, mais colaborativas. E aí essas pesquisadoras começaram a investigar e perceberam que existia um grupo de trabalhador que via o seu trabalho como um fardo e executava suas funções em busca do seu salário, trabalhava pelos boletos. E um outro grupo de colaboradores que tinha um afeto, percebia um valor, um significado e um propósito no seu trabalho. Eles acreditavam que faziam parte da cura do paciente. E eu, pessoalmente, tive uma experiência assim muito interessante num hospital grande, muito importante aqui em São Paulo, que eu estava lá dando treinamento. E olha que coisa interessante, quando os treinamentos eram presenciais, tá? Seja bem-vinda, Lu. Na hora do intervalo, a gente saía da sala de treinamento e ia para um lounge, uma área específica para lanchar. E o lanche era servido lá, o coffee break. Eu peguei uma fruta e vim para dentro da sala. E tinha lá na hora uma pessoa que pelo uniforme era alguém da limpeza. Essa pessoa ficou me olhando, eu fui para dentro de sala, descasquei a minha fruta, eu não lembro se eu peguei uma tangerina, uma banana, uma maçã. Peguei uma maçã, fiquei na sala trabalhando enquanto eu rolava o coffee break e joguei o bagaço da maçã na lixeira da sala de aula. Daqui uns poucos minutos, essa pessoa da limpeza entrou na sala, pediu licença, perguntou se podia recolher o lixo.
E eu sempre muito simpática, falei, fica à vontade, claro, pode entrar. Mas fica tranquila, porque aqui não tem quase nenhum lixo. Tem aqui o bagaço da minha maçã. Essa moça olhou para mim de um jeito, do tipo, sabe quando você olha para a cara de criança que está fazendo bobagem e não sabe? Um olhar entre amoroso e crítico. E ela falou assim, a senhora é nova aqui, né? Aí eu já liguei meu sistema límbico de alerta, falei, ninguém pergunta se a gente é novo, para oferecer um abraço, né? As pessoas perguntam se a gente é novo, geralmente porque a gente está infringindo alguma regra. Eu não sabia exatamente qual era a regra, mas sabia que tinha feito alguma coisa. Dei corda para a moça e disse assim, sim, sou nova. Ela falou, eu sei. Porque a senhora viu que o coffee break é servido ali no lounge? Ela não falou com essas palavras, falou do jeitinho dela, que era uma pessoa simples, né? Eu falei, vi. Então, é porque a gente precisa comer ali, porque eu fico por ali e quando termina o lanche, eu recolho o lixo orgânico de lá. Porque a senhora sabe que lixo orgânico, quando passa um tempo, ele começa a apodrecer, a se deteriorar. Sabe por quê? Porque ele tem bactéria. A senhora sabe o que é bactéria? A mulher assim pra mim, gente, abre um buraco, onde é que eu jogo a minha cara, né? Onde é que eu me enfio? Para dar corda, porque sou coaching, né? Falei assim para ela, o Gleibs chegando aí, tô acabando de contar a história, Gleibs, respira, para você entrar já aqui comigo. Eu acabei de contar a história, ela pegou, eu falei, bactéria, eu já ouvi falar, mas não sei muito bem, porque eu dei corda para ver até onde ia essa prosa. E ela falou, bactéria é um bichinho assim, bem pequenininho, mas que ele é capaz de fazer uma devassa no hospital. E esse lixo que está aqui na sala, se eu não tivesse visto, ele poderia deteriorar e a senhora está numa ala perto da UTI pediátrica. A senhora podia matar uma criancinha. Cata minha cara. Veja, essa profissional de limpeza do hospital tinha uma percepção do trabalho dela tão ampliada, que ela se empoderou de ser uma guardiã do lixo do coffee break, porque ela sabia que aquela maçã que eu peguei e joguei naquele lixo da sala poderia não ser recolhida, porque ela não tinha obrigação de saber que tinha lixo orgânico na sala, e poderia contaminar uma criancinha na UTI pediátrica. Isso é ressignificar o trabalho, encontrando um forte senso de propósito. Faz com que a pessoa reconfigure o seu cognitivo, o seu emocional e a sua ação no mundo físico a partir de um propósito. Então a gente fala do job description, da descrição do cargo, a job crafting, a reconfiguração do cargo. E eu pergunto para você, já que o meu amigo Gleibs chegou, como está o seu vínculo afetivo com o que você faz para que você consiga encontrar sentido no seu trabalho? Como você percebe o impacto da sua tarefa na melhoria da vida das pessoas em torno dos seus colegas, da equipe, da empresa e da sociedade? Então, quando eu me vejo dando aula, eu não faço uma tarefa dar aula e fazer live. Eu me vejo conectada com o propósito de educar, transmitir conhecimento, transmitir informação que ajude você a fazer uma transformação qualitativa na sua vida. E isso me enche de neuroquímica positiva e boa, faz meu coração transbordar, melhora meu sistema imunológico, melhora meu humor, aumenta minha esperança, meu otimismo, minha resiliência. E com essa ativação, eu dou uma oxigenada no meu cérebro e eu consigo fazer novas conexões neurais, me tornando mais criativo, mais inteligente, capaz de puxar informações com mais velocidade e reconectar Lé com Cré de uma maneira muito mais especial. E o Gleibs, enfim, saudar o Gleibs, como sempre fazemos nessa live, disparando o coração. Chega aí, meu querido! Entrei! Você não entra, você surge! Boa noite, tambores. pessoal. Vocês estão tudo bem por aí?
boa noite. Eu já quero começar dizendo que meu coração, ao te ver, transborda. Você mexe com a minha bioquímica. Eu arrepio, eu fico babando, eu digo que isso é paixão na veia. É amor na veia. Obrigado pelo seu tempo, querido. Você está me ouvindo ou está travando? Sou eu ou é você? Sou eu ou é você? Gente, conta para mim. Quem está travando aí é o Gleibes ou sou eu? Ed, meu querido, Sandra, Clara, Luciana Porto, Thalita, Cássia, Alberto, Arlete, Júlia, Dalva, muito obrigado. Meu amado, você não ouviu o meu discurso de posse com a sua chegada. Ai, desculpa, a internet falhou. Travou, né? Travou, né? Eu vou ter que repetir. E você sabe que a segunda não é nunca igual à primeira. Eu digo para você que quando eu te vejo, você aciona meu sistema emocional, que eu arrepio, eu tenho sede, eu fico em pulsação, eu fico em frenesi, porque a paixão por você não cabe nesse cenário. Você sabe que eu te amo, eu sou grata, eu sou admiradora do seu trabalho, sou admiradora da sua energia, eu sou admiradora da transformação que você exemplifica na vida. Eu não podia falar de job crafting sem ser com você, entendeu? Entendi. E eu fico muito feliz, porque é uma gratidão muito grande, porque a gente encontra propósito um no outro. E foi nisso que a gente acabou se conectando, né, Lucimar? A gente se encontrou e foi aquele encontro de energias, porque já tinha uma amiga nossa, né, que já tinha feito curso com você e falou assim, ela é demais. E a gente se encontrou e foi maravilhoso. E estamos aqui Você sabe juntos. que eu não lembro dessa amiga nossa. Quem era que te jogou no circuito aqui comigo? É a Liliane, é a gerente de RH lá da TikTok. Verdade. Um beijo para Liliane. Olha, eu sou uma pessoa tão sortuda, talvez Deus tenha tanta misericórdia que ele falou assim, quando essa alma descer na terra, se eu não cercar ela de gente bacana para fazer uma rede, ela não vai dar conta da encarnação, não. Eu acho que foi isso. Porque vai pensando, eu estou passando o olho aqui nessa live e é um tanto de gente que eu tenho história, que eu tenho conexão, gente que impactou minha vida, que eu impactei a vida deles, gente que me acha, gente que eu encontro, e é assim, não dá para você dizer que não existe uma força maior orquestrando isso. Não dá para você imaginar que isso é aleatório, né? Correto, Você não tem. concorda com isso? Eu concordo plenamente. A gente faz essa construção de carreira profissional, carreira educacional, aquela opção que a gente faz, ela é sempre contribuída pelas pessoas que estão ao redor. Não tem como você construir equipe de trabalho ou se construir enquanto profissional, seja HRBP, seja um consultor de RH, seja um consultor externo, se não for com a outra pessoa. Afinal de contas, a RH também está aqui para servir aos outros, né? E a gente se encontra muito nessa missão. Cortella fala que quem não serve para... a liderança que não serve para servir, não serve. Né? Ele fala uma coisa meio assim, é mais poético. Gleibes, é uma galera aqui que te adora, sejam todos muito bem-vindos. O Gleibes entrou e eu quero contar para vocês que o Gleibes teve um contratempo e por isso a gente não está fazendo a live simultânea lá no YouTube, tá? E eu agradeço de coração de você estar aqui, que eu sei que hoje foi meio corrido. O nosso tema, Gleibes, é o Job Crafting, que não é um tema novo. As pesquisadoras cunharam esse nome, que é o título de um livro, em 2001, e eu estava contando para eles a pesquisa que trouxe à tona a ideia da reconfiguração do trabalho, da reconexão com o sentido do seu trabalho, que ele afeta o mental, cognitivo, a forma como você aprende, enxerga, percebe, reflete. Ele afeta o emocional, porque faz você desenvolver um nível de afetividade pelo que você faz, que é muito diferente daquela pessoa que se sente subjugada, como a palavra trabalho traz, né? Trípoli, né? Tripalho, né? Ser estripada, né? Carregar um bonde, matar um leão por dia, claro que joga o emocional para um outro nível, e também faz uma ação no físico, porque a maneira como você realiza, eu estava contei para eles a historinha, que eu tive uma experiência com a área de limpeza de um grande hospital aqui em São Paulo, num treinamento como uma pessoa empoderada, e eu trouxe você porque eu queria, Gleibes, que você contasse para mim
como é que você começou a perceber que o seu trabalho não é tripalium, que o seu trabalho não é um fardo, não é uma coisa pesada, aquilo que você dá sangue em troca dos seus boletos, né? Quando foi que você começou a perceber que o seu trabalho é uma massa de modelar, que você molda um futuro, que você transforma pessoas, contextos? Quando é que isso caiu na sua vibe aí? Olha, essa vibe, ela não é do RH. Se a gente for parar para pensar, isso foi lá no meu curso de administração. Foi quando a gente começou a fazer psicologia organizacional. A Keila está até nos vendo aqui, que ela foi da mesma turma que eu. Então, a gente fazia... Keila. A gente fazia esses estudos referentes a propósito. Então, quando a gente começa a entender um pouco de que é o propósito das entregas do trabalho, a gente vê ele de outra forma. Porque se eu for ver a minha carreira, ela não iniciou diretamente no RH. Ela começou como operador de telemarketing. E lá na empresa onde eu trabalhei, a gente não vendia passagem. Parece slogan, mas não é slogan. É a questão de como você se comporta em relação ao seu trabalho. Porque há desafios em todas as unidades de trabalho, independente de onde você está. Nós não vendíamos passagens, nós vendíamos sonhos. Porque as pessoas queriam ir de algum lugar para encontrar seu familiar, para participar de um aniversário, até em alguns momentos para poder acompanhar a última despedida de alguém que foi muito importante para eles, eles queriam estar lá. A gente providenciava isso. A minha história com a questão do job crafting começa ali. Começa lá no meu curso de administração, desembocando dentro do meu trabalho como operador de telemarketing, que fez toda a minha carreira para chegar até o RH. Então, olha que coisa incrível. Por que que isso, apesar do tema ser de 2001, estamos falando de 20 anos aí, né? Por que que isso está muito em voga agora? Porque isso agora conversa com a ideia do lifelong learning, dos soft skills, da necessidade de um trabalho GT, né? Generalista, especialista, a necessidade da gente co-criar, trabalhar em unidades colaborativas, através de grupos, squads, né? Então, esse tema ele veio muito forte, exigindo de nós essa lateralidade de percepção, então o tal do pensamento lateral. Inclusive, Gleide, já estou te convidando, porque eu já sei que você sabe, que dia 1º de abril, 20 horas, farei um aulão gratuito na veia só sobre job crafting para quem se inscrever e entrar no grupo aqui pelo link da minha bio. Mas deixa eu te contar quando que começou para mim a reconfiguração do trabalho. Quer que eu te conte? Claro que eu quero. Me conta como é que foi. Vou te contar. Para mim, eu tinha 10 anos de idade. Pensa que eu tenho 55, tenho 40 anos isso, né? Eu queria dar um presente para minha mãe do Dia das Mães. E eu era lascada, né? Meu pai, a gente não passava necessidade, mas não sobra para nada, né? Então, se a gente comia assim, às vezes era mortadela, às vezes era salsicha, mas de vez em quando tinha um franguinho. Mas era assim, comer a comida do dia a dia e calçar e vestir, mas um sapato, 2 roupinhas, né? A gente era pobre, classe média baixa, né? Meu pai vivia como um advogado para sustentar a família. Eu queria dar um presente para minha mãe, não tinha um puto no bolso, né? Então, o que eu falei? Não. Aí eu fui na lojinha e eu vi que tinha um par de xicrinha, que tinha as asinhas douradas, numa escrevia eu e na outra você. Eu falei, eu quero comprar esse jogo de xicrinha de café para minha mãe. O que eu fiz? Eu comecei a economizar o dinheiro da minha merenda escolar, eu ficava sem lanche, juntei esse dinheiro. E aí ele não foi suficiente para eu comprar a xicrinha. Mas foi suficiente para eu ir numa sorveteria, uma fabriqueta de sorvete, picolé. Na minha terra chama picolé, sorvete de palitinho, né? Perto da minha casa e comprar 10 unidades de picolé. Eu comprei aqueles picolés, enfiei num isopor e fui, Rio de Janeiro, um calor dos infernos, para o campinho de futebol, onde meu irmão jogava bola, para vender. Então, eu comprei o picolé a 5 centavos e vendi o picolé, cada unidade, a 15 centavos. Eu repus o dinheiro, consegui comprar outra leva de picolé e, com isso, eu somei o valor e comprei as xicrinhas. Veja, eu não me via vendendo picolé e nem me via
fazendo um trabalho, porque aí eu era bonitinha, eu sempre fui magrinha, mas tinha as perninhas bonitinhas, um bumbumzinho interessante. Botava meu shortinho, não era muito Gretchen, não, era mais comportadinho, mas ia lá, aproveitava o corpício para fazer a chamada para os meninos comprar picolé. E como meu irmão jogava, meu irmão ficava bravo, queria me dar uns capilé, mas me protegia dos assédios, né? Então, a mente empreendedora tinha um propósito, que era ver a cara da minha mãe quando eu desse aquela xicrinha para ela com 10 anos de idade. E desde lá, eu sempre fui assim, eu entrava nos trabalhos e eu pensava que com aquele dinheiro eu conseguiria fazer alguma coisa que era em prol do meu desenvolvimento, desenvolvimento da minha família, sempre pensando em honrar meu pai e minha mãe. Falava, meu pai e minha mãe têm que ter muito orgulho de mim, porque a Thalita tá rindo aqui, bumbumzinho interessante. Agora tá meio detonado, né, Thalita? Porque o colágeno e a gravidade dão mais estragada. Mas o marido aqui de casa ainda fala louvores para esse bumbumzinho, né? Então, Gleibs, a minha história começou assim. Eu sempre tive uma mente muito lá na frente. Então, eu calculava que eu quero fazer uma pós, eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar um sapato. Um dia eu me lembro que meu pai sentou e cruzou a perna e eu vi que o sapato dele tinha um furo. Meu pai estava com a sola do sapato furado, né? E eu falei, cara, meu pai anda com o sapato furado para a gente não faltar nada. Então agora eu quero comprar o sapato para o meu pai. E eu fazia entregas acima, entrega de valor. Eu ia para o trabalho e falava, o que eu posso fazer que eu agregue valor para eu subir. Agora conta você, começou vendendo o sonho, e aí? Como é que você foi desenvolvendo essa reconfiguração? Porque eu sei que onde você cai, você transforma, né? Como é que é isso? Aí a gente foi fazendo outros trabalhos, porque lá dentro a gente começou na área comercial e a gente passou depois para a área operacional. Então, dentro da área operacional, a gente começou a trabalhar com algumas dinâmicas voltadas para a inovação. Não tem como trabalhar inovação se não for com propósito voltado para também atingir o nosso cliente, porque isso é um aprendizado que a gente tem todos os dias. Então, o que era também de valor assistir imagem de um motorista dirigindo 23 horas de viagem, saindo de Vitória até São Paulo, conduzindo um dos nossos ônibus? Também era cuidar de segurança, também era acompanhar, também era aprendizagem e era o que a gente podia trocar de experiência com eles, também colaborar com esse crescimento deles. Na minha carreira, enquanto profissional de RH, enquanto apaixonado pelo desenvolvimento, tudo para mim gera em torno da aprendizagem. Há sempre essa troca. E também essa troca com quem está da equipe ao redor, que é o que a gente estava falando antes. Cada um ia trazendo uma percepção diferente. Porque eu não dirijo, gente. Então, imagina, uma pessoa que não dirige, acompanhando vídeo de um motorista dirigindo para você ver se está correto, se não está, se está atendendo bem, se não está, se está passando a marca, se está passando na velocidade correta, se ele está respeitando a sinalização. Isso tudo era um desafio para mim. Então, pegar pelo gancho da aprendizagem para chegar em outro patamar, que é aquilo, né? O que eu posso acrescentar um pouco mais que vem da minha parte, a gente acrescentando. A gente tinha aquela atividade de... Lá tem um diário de operações. Todas as ocorrências, um ônibus bateu, um ônibus freou, alguém caiu dentro do ônibus, tinha um diário. O que eu podia fazer com aquele diário? Que a escrita fosse melhor para poder facilitar tanto para a diretoria quanto também para os motoristas e instrutores que iam acompanhando as viagens, para eles colaborarem com a novidade do dia de amanhã. O que eles podiam fazer para corrigir aqueles fatos. Então eles iam corrigindo esses fatos com nossa aprendizagem. Ali junto, e era contorno. A gente ia dando essa nova configuração para o trabalho, essa nova forma de ver. E também uma nova forma de valorizar o nosso trabalho. Que querendo ou não, né, Lucimar, para nós que trabalhamos com RH, nós todos os dias precisamos reconfigurar o nosso trabalho para a nossa entrega. Hoje, é o que até o pessoal estava esperando e hoje eu estou só pelo Instagram, é porque eu estou no hospital. Eu trabalho com a área de treinamento e desenvolvimento, mas eu vim acompanhar as meninas que fazem admissão, porque nós estamos com um número muito grande de colaboradores para entrar no hospital. Então a gente está fazendo esse trabalho juntos. Mas eu vim só admitir profissional? Não. Vim acolher o profissional, levá-lo para que ele tenha uma boa experiência no primeiro dia de trabalho dele, para que ele possa seguir cuidando de vidas. Faz sentido, não faz, mais essa reconfiguração de trabalho? E essa reconfiguração hoje, que está muito na moda, essa coisa do employer experience, qual é a experiência do cliente? É da experiência do trabalhador. É isso que você está cuidando, isso que você está zelando. Eu vejo, Gleibs, um pessoal do RH
Todo dia me pede mentoria, me pede treinamento nos grupos que você acompanha, que você está sempre me prestigiando, o quanto as pessoas elas ficam esperando um reconhecimento que venha da liderança, que venha do seu chefe, que venha do cliente. E eu fico de verdade sem entender por que a pessoa não tem prazer no próprio fazer. Você está entendendo? Porque na minha cabeça o job crafting ele tem a ver com isso. Não é sobre o que vocês vão dizer sobre essa live, que é claro que é muito importante. Se vocês adoram essa live, se me dão bons feedbacks, isso me retroalimenta. Mas o meu propósito de fazer a live, ele vai para além do que vocês vão gostarem ou não. Porque se de verdade a gente fosse esperar pelo joinha, é tanta live passando aqui, e às vezes você tem tão poucas pessoas que você não faria. Você faz porque você tem um ganho maior. Esse ganho tem a ver com sua essência, com seus valores, com o chamado do seu coração, aquilo que você nasceu para fazer, que é a sua forma de servir ao mundo. E que não tem a ver com a complexidade ou o status do seu trabalho. Eu conheço manicures que elas são tão empoderadas no que ela faz, que ela, além de fazer a sua unha, ela ainda faz uma massagem no seu pé, ela ainda ajuda você em várias outras coisas. Vai colocando serviços agregados, acrescentando valor ao trabalho, de modo que elas ficam maior do que esse cargo. Exatamente. Então, como que é para você essa relação afetiva com o seu trabalho? Você trabalharia mesmo que você fosse rico e não precisasse financeiramente? Trabalharia pela questão do conhecimento. Por quê? Porque para mim, valor, hoje se a pessoa pergunta bem assim, com que você trabalha? Eu sou facilitador de aprendizagem. Quando eu contei isso numa turma que eu fui, eles pararam para pensar, a instrutora, porque eu não era um instrutor desse curso, eu era uma instrutora renomada aqui no Espírito Santo também, que eu gosto muito dela, e ela foi também assim, explica um pouco mais. Eu falei bem assim, eu não dou conhecimento para as pessoas, eu facilito o caminho do conhecimento para elas. Eu posso indicar possibilidades. E aí eu pergunto, Lucimar, para onde você quer ir? A Lucimar fala, eu quero ir para a esquerda. Como que a gente torna esse caminho da Lucimar mais fácil para ela chegar na esquerda empoderada e apaixonada pelo que ela faz? Porque muitas vezes a gente não está apaixonado. E aí é aquilo que faz toda a diferença. Se eu faço a unha e eu acrescento a massagem no pé, não é porque eu quero cobrar mais, mas é porque eu tenho prazer na entrega daquilo e de ver o meu cliente satisfeito. É como a live. A gente se reúne aqui na live, tanto para assistir quanto quem vem falar, é muito para a gente dividir, compartilhar. Nem é dividir, é compartilhar o nosso conhecimento de forma que ele possa crescer. E a nossa rede sempre cresce, não é, Lucimar? Tem sempre alguém colocando algo mais no nosso cesto para a gente poder crescer juntos. Maravilhoso. Você fala que é facilitador de aprendizagem, eu falo que eu sou mudadora de mundo. Tá lá até no meu LinkedIn, mudadora de mundo. Esse que é meu slogan. Por quê? Porque a partir do momento que eu lanço para você uma informação, que você se apropria daquilo, mistura com a tua vivência e faz uma transformação na sua vida, eu mudei o mundo. Mudei o seu, mudei o meu, né? E isso gera conta corrente emocional. E olha que interessante, Gleibs, quando você fala sobre essa relação afetiva, até bioquimicamente isso é explicado. Por quê? Porque nós temos aparatos no nosso cérebro chamado neurônio espelho, que ele detecta as falcianes. Então, quem aqui, pegando o exemplo da manicure, já não foi numa manicure, que você via que ela estava fazendo aquilo porque mandavam, né? E ela faz aquela massagem lá toda de qualquer jeito, porque ela está esperando a sua gorjeta, né? E aquela que faz para você e nem cobra. Eu tenho uma moça que cortava meu cabelo quando eu podia ir, que agora presencial tá difícil de novo, né? E ela sempre fazia uma coisinha. Ela botava um plus, e quando eu ia pagar, não tinha cobrado. Eu ia lá, falava para ela, ela falava, não, Lucimar, isso aqui eu botei porque eu estou experimentando. E é obviamente que, se você pode, devolva isso, né? Em formas de uma alegria, se puder, uma gorjeta, às vezes é um docinho, às vezes é um presentinho, porque é muito bom a gente retribuir, né? Mas voltando para o Jobcraft,
Como você vê também, como gestor, Gleibs, a diferença de atuação de um colaborador que tem propósito e ama aquilo que ele faz? Não é amar, gente, de ver estrelinha pelo olho, não. É quando eu estou num lugar que eu vim para ocupar, eu me sinto feliz fazendo aquilo, né? Qual é a diferença para você como líder quando você vê um colaborador que tem propósito e o que não tem? Como você percebe isso? Lucimar, a primeira coisa que a gente vai ver de diferença de um colaborador que tem essa mentalidade do job crafting já internalizada com ele não te diz não quando você precisa que ele faça uma outra atividade. Ele olha pela atividade daquilo que ele pode aprender. É o ponto 1. Ponto 2. Esse cara, ele não semeia a revolta. Ele é um cara que semeia conciliação e traz resposta. Você pode perceber que a pessoa que ela gosta do que ela faz, surgiu um problema, o cara está antenado. Ele tem uma luz na cabeça dele, o problema surgiu, ele acende a luz, ele quer resolver o problema. Ele não vai procurar culpados, ele não vai ficar correndo atrás do rabo e ele nem vai sentar e vai assim, não vou fazer, isso não é atividade minha. Ele tem uma proatividade muito maior e ele não faz para se amostrar. Essa pessoa, ele faz porque ele tem amor e tem um propósito maior de entrega ali. Ele fica satisfeito quando o ambiente onde ele está é transformado pela presença dele. A pessoa que tem essa internalização desse job crafting, um propósito de vida, ele é um colaborador ansiado pelo gestor. Porque ele é uma pessoa que costura, eu costumo dizer, que é igual uma coxa, né? A gente vem com vários retalhos, são várias pessoas diferentes. Ele é o cara que costura as pessoas juntos e fala assim, é para lá que a gente vai. E tá com pau, porque a gente precisa de pessoas que venham para responder, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia. Solucionar, né? A gente precisa de gente para solução e não para o problema, né? A gente pode até colocar uma reunião depois, né, Lucimar, para a gente dividir os aprendizados, mas aquele momento é solucionar o problema. A gente não quer discutir quem são os culpados. Essa é uma grande diferença que eu tenho encontrado. E a gente percebe isso em cada uma das equipes. Quando a gente está dando treinamento, quando a gente vai visitar o setor, quando a gente vai fazer acompanhamento com o líder, você pergunta para o líder assim, quem é a pessoa que é referência? Ele fala assim, é fulano. Fulano está ali, fulano resolve o problema, fulano bota para quebrar mesmo, e ele vai junto com a equipe, porque ele não tem medo. E ele também, quando você fala da questão de ser generalista e ao mesmo tempo ser especialista, aquela base T, né? É o T, né? Eu sou ali especialista na minha área, mas eu tenho uma faixa de compreensão muito maior. O que eu fico mais entusiasmado ele não tem medo de ser substituído. Você já parou para pensar nisso, Lucimar? Esse profissional, ele está crescendo, ele está compartilhando conhecimento. O meu conhecimento, ele é validado e em cima do meu conhecimento a pessoa constrói outra parte para o nosso trabalho. Ele não tem medo de ser substituído. Isso para mim é muito importante enquanto visão de líder, enquanto visão de gestor, para a minha equipe se tornar mais forte, para a nossa entrega se tornar muito maior e mais valorizada. O Tiago está dizendo que está amando. Obrigado, Tiago. Se vocês tiverem perguntas, quiserem ver algum ponto, é aqui. Então, o Job Crafting, gente, é um nome novo para aquilo que já existe há muito tempo. Eles não inventaram isso, eles só nomearam através de pesquisa. E assim, faz uma diferença na sua vida, na sua carreira, na sua recolocação, na sua promoção. Porque é isso que o Gleibs está falando, não só como um instrutor, facilitador de aprendizagem, mas também como um gestor. Eu vejo muita gente, e isso também é um recorte. Não quer dizer, gente, que você é aquele saco de pancada que a empresa te explora, te bota onde, te manda te fazer de tudo, né? Explora você, paga mal, ultrapassa a sua jornada de trabalho. Não é disso, a gente não está falando de você ser um bobão usado pela empresa, mas você é um profissional que você tem consciência, né? Você tem, inclusive, consciência do seu valor. Hoje, por exemplo, que eu sou uma profissional sênior reconhecida graças a vocês, eu estou num lugar onde eu posso escolher o que eu quero fazer. E muitas vezes, quando o cliente vem e às vezes ele quer choramingar preço, eu digo para ele, olha, isso vale esse valor porque eu tenho certeza do que eu vou te entregar. Porque eu não tenho 1 ou 2 anos de experiência, eu tenho reiterada experiência, eu tenho uma experiência linear, né? Constante, consistente de entregas de qualidade. Eu não vou aonde eu não tenho certeza de que vou fazer uma boa entrega. E veja, eu não estou dizendo que eu sou a melhor, tá? Porque isso é arrogância, mas é a consciência do seu dever.
Esse lugar, ele é o lugar da mente empreendedora, ele é o lugar do mindset de crescimento, que é olhar para aquele desafio e pensar o que eu tenho a aprender, né? O desafio OBA e como eu posso, com os meus valores, meus conhecimentos e meus valores, somar. Então, isso também conversa com essa nova configuração de empresa, essa nova configuração de trabalho. Um cara que tem essa consciência não fica sem trabalho, né, Gleibs? Qual a tua impressão sobre isso? Ele não fica sem trabalho, e assim também como ele não tem medo do trabalho que chega para ele, e assim como ele também muda a perspectiva de entrega. Ele para de se preocupar em bater... Gente, aí nós não estamos aí, não estou abolindo as pessoas de bater o ponto, e nem estou criticando essa questão. É necessário fazer o acompanhamento do ponto, como a gente disse, a gente não trabalha só para viver o amor, a gente trabalha também para ter o nosso reconhecimento e receber o nosso salário no final do mês. Mas ele passa a sair desse ponto. Ele passa a vislumbrar coisas novas para poder colocar no dia a dia e acrescentar no trabalho dele. E aí a gente passa daquela visão que interfere no gestor, interfere no liderado, que ele começa a trabalhar por entregas. E aí a gente começa a falar, que é o que você veio trazendo. Você falou, eu tenho certeza do que eu vou te entregar aqui, porque a minha entrega é valorizada e eu já confirmei isso em outros campos, que é o que a gente tem muito no campo de pesquisa também. Porque se a gente for olhar para quem são os pesquisadores, quem faz essa questão mesmo de estudar, tem toda essa importância do que é a entrega final que eu estou deixando. Aí também temos aquela possibilidade, que é uma coisa bonita, mas que é para alguns combatido, que é a questão do legado. O que eu estou construindo dentro do meu trabalho, enquanto profissional, enquanto facilitador de aprendizagem, quantas pessoas eu estou colaborando para que elas alcem voo para uma nova possibilidade. Porque quando eu estou na parte do gestor, a minha satisfação é quando um liderado meu ele é promovido, que é o que ocorreu quando eu fui gestor. E eu fico muito feliz também quando eu acompanho um gestor que ele é promovido, ele olha para mim e fala bem assim, aquele papo, aquele negócio de falar, fazer pergunta coach fez uma diferença na minha equipe. Eu ganhei 30, 40 minutos de diferença e hoje eu consigo fazer outras coisas. Fui para o estratégico, eu saí do operacional, porque eu pus os meninos para pensar e os meninos vão caminhando na linha direta, ou eles fazem zigue-zagueando porque eles precisam costurar, porque eles aprendem que sozinho a gente não faz nada. O profissional que se abre a essa possibilidade de legado, de propósito, e ele entende o que ele pode acrescentar e o que a empresa está acrescentando para ele, ele tem sempre um campo aberto. As portas nunca se fecham para ele, não é, Mismar? Ele pode não ter aquele emprego, né, CLT naquela empresa, mas não falta o trabalho, porque você é sempre lembrado e convidado. Um ponto que você trouxe que eu acho muito importante, que eu sempre tive na minha carreira e oriento os meus mentorados, é assim, o que você tem para aprender nessa função que você faz hoje, né? O que você está aprendendo? Que novas competências e que novos conhecimentos? Porque às vezes você não tem o melhor líder, não tem o melhor emprego do ponto de vista de salário, de benefícios. Às vezes você não tem os melhores colegas. Mas eu estou ali porque ali eu vou aprender a desenvolver tais e tais e tais competências. Porque quando eu for fazer uma entrevista ou fazer o meu currículo para uma nova possibilidade, ao invés de eu dizer sobre tarefas, eu digo sobre como eu somei com aquele aprendizado. Isso tudo é uma reconfiguração de mindset, né? Isso tudo é um redesenho. Então, assim, o que eu tenho para aprender aqui e o que eu vou deixar? Porque tem muita gente também que pega muito no que eu vou aprender, mas não se preocupa com o que vai deixar. E hoje, por exemplo, foi um dia que eu acordei mal, assim, emocionalmente mal, muita notícia ruim de Covid, muito problema, né, que todo mundo tem, mas eu pensei assim, qual é o meu propósito desde que o dia 16 de março de 2020 que eu pisei em casa para começar a pandemia, eu disse, eu quero atravessar a pandemia e quero que os meus netos saibam quem eu fui na pandemia. Eu quero que os meus filhos contem para os meus netos quem foi a avó deles na pandemia, o que eu fiz, o que eu me reconfigurei, o que eu aprendi, o que eu ajudei
ao meu país, à minha vizinhança, ao meu bairro, ao meu trabalho voluntário, tudo que eu doei. Você sabe, né, Gleibs? Liguei para todos os meus clientes, ofereci o meu trabalho gratuitamente, mesmo com os meus boletos para pagar, porque eu falei, não, é dando que se recebe, né? Então, não estou falando isso para jogar confete em mim, tá, gente? Eu estou só contando a experiência. E o Gleibs também, que eu sei que todo lugar por onde você passou, você refez, né? Reconfigurou, você ficou maior do que o cargo. Então, na hora do aumento, da promoção, não é que você está pedindo, é impossível não te dar aquele aumento, aquele bônus, aquele reconhecimento, porque é nítida a sua contribuição, né? A Berna está dizendo assim que quando desenvolvemos o nosso trabalho com responsabilidade e conhecimento, devemos ser respeitados. Sabe de onde vem o respeito, Berna? Do autorrespeito. Porque não é o outro que me respeita, eu me respeito. Eu me valorizo, eu me reconheço. Então, eu irradio, né? Eu irradio, porque como que alguém vai falar mal de uma live dessa daqui? Só se for alguém muito desconectado. Essa live é maravilhosa, tá aqui todo mundo falando, o Gleibs é maravilhoso, a live é maravilhosa, a entrega com que a gente faz, genuína, né, de dar aqui caminho das pedras. Como você vê tudo isso, Gleibs? Eu acho que faz toda a diferença, e assim, eu lembro que você também entregou uma porcentagem do seu livro, lembra da primeira edição do seu livro, você entregou uma porcentagem do seu livro também para contribuir com as pessoas que tiveram necessidade, eu acho isso muito importante, fazer essa contribuição. E ainda continua, tá? Continua. E compre o livro, gente, o livro é excelente, prometi a resenha, não soltei, mas vou soltar, hein? Cadê o livro, Lucimar, por favor? Excelente, gente. Ó, projeto solo, obrigada, já vai para a terceira reimpressão, tudo do bolsinho da Teacher, que ela mesmo montou, ela fez, com tudo pronto para lançar, veio pandemia, e a graça de Deus e de todos vocês já vai para a terceira leva. Então, quem comprar por agora, tá chegando ainda fresquinho a terceira leva. E esse livro foi porque eu falei assim, eu não posso morrer sem deixar para o futuro a minha trajetória, porque foi bonita e contribui, né? As pessoas dão esse feedback. Qual a dica que você poderia dar, Gleibs, para aquela pessoa que hoje se encontra no mercado, disponível, agoniada pela falta do trabalho, ou aqueles que estão dentro da empresa sofrendo muito porque os ambientes estão muito tóxicos e às vezes tem líderes muito tóxicos ou estão trabalhando enlouquecidamente? Qual é a tua dica? Primeira coisa que para o colaborador que está passando por esse momento difícil que a gente está vivendo, de pandemia, então a gente tem uma sobrecarga de trabalho, a gente tem N pedidos, a gente tem desligamentos, a gente tem diminuição de posições. Primeira coisa, tenha certeza de quem você é. Se você perdeu a certeza, a gente perde certeza às vezes dentro do nosso trabalho, tenha certeza de quem você é. Ah, é só pelo profissional? Eu sempre recomendo terapia. Qualquer um dos meus projetos de desenvolvimento humano, aonde eu estou, eu começo. Faça terapia. Porque a primeira coisa que a gente precisa... Terapia é merecimento, né? Não é nem necessidade, é merecimento, né? É necessidade. Você olha que alguns problemas dentro das organizações são porque eu não me conheço e eu não consigo me encontrar dentro do meu trabalho. Se encontre primeiro consigo mesmo. A partir do momento que você se encontra consigo mesmo, comece a valorizar e casar os seus valores com a empresa onde você está. Às vezes, ser demitido, Lucimar, aí eu estou falando assim, porque ele está trabalhando. Não, às vezes ser demitido é uma bênção. Porque o lugar onde você estava acabando com a sua saúde, acabando com o seu psicológico. Você precisa também escolher os lugares para onde você vai. Escolher o lugar para onde você vai, a direção para onde você vai andar. Você vai para lá, rapaz. Você vai para lá, moça. Você vai com força, vai com gana. Porque chegar onde eu estou agora, dentro dessa posição, eu passei pela formação de BP, eu passei por uma formação de coaching, eu fiz muita pesquisa, eu fui para a BRH daqui do Espírito Santo, onde eu sou conhecido, para fazer amizade, para conhecer as pessoas, expanda a mente. Outro conselho para você, abra sua mente de forma que você possa estar em locais diferentes. E não pense só em atuar em uma única fileira, né, Lucimar? Hoje o profissional ele tem que estar aberto a várias experiências. Ser gestor não é só ser gestor na área de RH. Você pode ser gestor na área comercial. A trajetória de quem acompanha a Lucimar, a gente sabe disso. Ela já passou por outras trajetórias também, colaborando, gerindo outras equipes que não eram só equipe de RH.
Então, isso foi colaborando com a sua formação. Esses são os meus conselhos para você. Expandir a sua visão e sempre reconhecer seus valores, reconhecer quem você é. A Ana está dizendo que ficar doente por causa de trabalho não é uma opção. E a Thalita sempre presente, obrigada, querida, está devendo uma live para mim, tá, Thalita? Pergunta, você acredita que haverá mudança no modo de avaliar a produtividade? Eu acredito que haverá, não, eu acredito que já está havendo. Porque, primeiro, a avaliação é pela entrega e a avaliação é pelo quanto você consegue agregar valor àquilo que te é pedido. Então, se eu peço para você um copo d'água, você já leva um copo d'água junto com a bandejinha e a garrafa para poder repor. Então, esse algo mais que você dá, não pelo dinheiro, mas porque você quer colocar o seu cliente no centro da experiência, já é a nova forma de mensurar, fora que a tecnologia agora já tem várias formas de medir tempo de resposta, tá, Thalita? Isso é muito importante. E uma coisa que a Ana falou não foi a Ana, não. Lajana falou de líder tóxico. Eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa importante. Existem líderes tóxicos. Existe. Mas existe também a nossa saúde, a nossa força, a força das nossas virtudes, porque a gente não é uma Maria Mole à mercê de qualquer um tóxico afetando a gente, porque senão a gente estava muito vulnerável. Nós temos o poder de repelir a toxicidade. Como você repele a toxicidade? Forjando os seus valores humanos, a sua alegria, a força do seu propósito, a força da sua resiliência. Nós estudamos agora recentemente no grupo ontem, a minha amiga Ana Clara, que estava aqui, estava fazendo uma live que eu super recomendo, Foco e Bem-Estar, já eu vou compartilhar. Nós estudamos, por exemplo, que nós temos no nosso sistema imunológico soldados chamados células T assassina, T de tatu, assassina. Por que elas são chamadas assassinas? Porque elas detectam células contaminadas por vírus ou células cancerígenas e combatem. E todas as pesquisas científicas em diferentes centros no mundo mostram que otimistas, esperançosos, resilientes, alegres, têm um sistema imunológico mais forte do que pessoas entristecidas pela toxicidade com essa célula T. Então, você é capaz de produzir mais soldado imunológico do que você pensa. De que maneira? Usando a sua mente intencionalmente na construção do foco do seu propósito. E blindando a toxicidade. Porque assim, os cães ladram e a caravana passa. Não é esse ditado antigo? Eu aposto que o Gleibs poderia ter perdido o tempo dele com várias gente fazendo fofoca sobre quem ele é, dizendo que o que ele faz é puxar saquismo, quem nunca, né? No caso das mulheres que tá dando para alguém, ou a gente nunca passou por isso, a gente cresce porque tá dando um cheiro, não sei em que. Eles falam e a minha entrega mostra quem eu sou. Conduz a sua vida de modo que quando a fofoca chegar, ninguém acredite. As pessoas vão falar, duvido. Lucimar, em rede de intriga, duvido. Aquilo ali, ela vai lá e fala no meio da tua cara. As pessoas que me conhecem sabem do que eu sou capaz. Então, eu vejo muita gente dando de bandeja sua felicidade, sua saúde mental, na mão de pessoas que não têm para dar. Porque uma pessoa não é tóxica porque ela quer, é porque é doente. Como você vê isso? Essa questão da gente... Aí liberou agora. É muito importante a gente olhar essa questão da liderança tóxica e o quanto que a gente também está permitindo que a toxicidade do outro se expanda no setor. Porque é uma coisa assim, é um disse-me-disse, é um mimimi. Gente, para trabalhar hoje e para crescer, a gente precisa ter uma visão além do alcance, né? Como diria o outro. Dei-me uma visão além do alcance para quem assistia Thundercats, né? É desenho antigo, gente. Thundercats. O olho de Tandera, que tudo vê. A gente precisa estar sempre questionando. Será que é assim mesmo? Será que é isso mesmo que o outro fala? Porque a gente não tem só líder tóxico, não. A gente também tem equipes tóxicas que abafam o líder. Porque às vezes a gente tem um líder novo, né, Lucimar? E aí a gente transfere tudo para o líder. Mas eu tenho sim líder tóxico e eu tenho a decisão de eu beber dessa toxicidade ou não.
Ou eu posso ser um anticorpo, ou eu posso ser um remédio para repelir esse veneno que está entrando na equipe. Porque você sabe o que acontece, Lucimar, que eu tenho visto? Quando um líder é tóxico e você pergunta bem assim, liderado, que bom, fulano faz isso? Você já conversou com ele, falou que ele te oprime, ou que ele fala com você e você se sente ofendido? Nunca, Deus me livre. Fulano, eu falo assim, ele é seu gestor, ele está aqui para poder te desenvolver, ele vai gritar comigo. Você vai olhar para ele e vai falar assim, você não pode gritar comigo. Ou senão você ficar com muita raiva, você segura, vai lá fora, grita, volta e fala assim, não gostei que você gritou comigo. Porque a gente... Bora ler Brené Brown, né? Bora ler Brené Brown, a coragem da vulnerabilidade, de falar, quando você fala assim comigo, eu não consigo entregar o meu melhor. Se o seu objetivo é que eu tenha uma alta performance, a gente precisa encontrar um novo jeito de se comunicar. Porque para mim não tá bom assim. Quem vai ser demitido por isso, gente? Agora, cadê a coragem, né? Então é muito fácil jogar nas costas do líder, eu acho. Não que eu não acho que não tenha líder tóxico, tem. Mas eu, por exemplo, sempre lidei com líder tóxico com o pé no peito. Fala, por que você está gritando? E eu pagava meu preço, não tinha medo de... E ó, que eu era lascada, tá? Não vai dizer assim, ah, você falava porque você não tem medo de ser desempregada. Tenho sim. Inclusive tinha 3 filhos, divorciei, fiquei pobre, todo mundo sabe disso, né? A Thalita tá dizendo que a minha terapeuta me orientou, a dela, tá? A abrandar o temperamento e me fortalecer, pois as empresas sempre são hospitais e escolas, dependendo do colega ou do líder. Elas estão sempre aprendendo ou doentes, cada um em seu nível de consciência. Sabe, Thali, eu penso assim para a minha vida. Na vida, nós só temos aprendizado ou merecimento. Então, se eu estou tomando um chicote, pode ser que eu tenha feito merda. Então, eu estou apanhando, porque a vida está cobrando preço. Pode ser que eu tenha um aprendizado a fazer, do tipo aumentar minha resiliência, melhorar o meu propósito, fechar meus gaps para ir embora para o emprego melhor do que aquele, né? Então, eu nunca vou me colocar, deixar a minha vida na mão do outro. Sempre eu sou responsável. Em último caso, eu sei fazer faxina, que é uma beleza, né? Então, meu amigo, eu quero te agradecer. Estamos indo para os minutos finais. Eu quero que você deixe a mensagem final. Agradecer, abençoar muito você na nossa vida. Agradecer a cada um aqui, convidá-los, lembrando que aqui na minha bio tem um link para você se inscrever para a Masterclass, que vai acontecer dia 5, aulão da porra, gratuito, online, sendo que antes ainda tem o dia 1º um aulão sobre Jobcraft, e depois a gente vai abrir as inscrições para o meu curso, que aí sim pago, para Dominando o Ciclo da Consultoria Interna. Quem se inscrever antecipado ganha o livro, tá? Porque não tá o livro no curso, não. Então, dado isso, eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês, desejar um final de semana lindo, usem máscara, álcool gel, evite aglomeração e ajude a tornar o mundo melhor. Gleibs, suas palavras finais, meu amigo. Lucimar, eu agradeço essa oportunidade de estar com você. É sempre uma oportunidade de trocar conhecimento, de crescer junto, levar um pouco do que a gente tem aprendido. Quero agradecer também, assim, a todos os profissionais, que isso chega para outra pessoa. Quem é da saúde, gente, quem é da segurança, muito obrigado. Vocês estão cuidando tanto da gente. E pedir a todos aqueles que estão aí com a gente, aqueles que têm sua religião, que orem, aqueles que fazem a sua mentalização, tragam boas energias, porque ficar rodando, correndo atrás do rabo e reclamando não vai adiantar. Então vamos colocar boas energias. E para vocês que querem reconfigurar o seu trabalho, o convite é: se conheça, expanda a sua visão, ache seu objetivo e segue. E vem com a gente, vem com a Lucimar, que ela tem umas técnicas, tem ferramenta, tem dica, tem grupo, tem no WhatsApp. Hoje a gente está mais pelo Telegram. Estamos pelo Telegram, porque o Telegram é histórico. Corre, vem com a gente. Vem com a gente que é bom demais. Vem ser HR VIP top. Muito obrigado. E não perde esse menino não, que isso daí é bom demais no Design Thinking. Ó, tá me devendo uma aulinha, hein? Um beijo, querido. Beijo. Fiquem bem. Se cuidem. Tchau. Deixa eu encerrar.